Necessidades e desafios na formação de liderança para tempos de caos. Um estudo sobre os modelos mentais e comportamentais dos líderes polimatas, generalistas e especialistas. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Agosto de 2026. O presente artigo investiga as necessidades e desafios inerentes à formação de lideranças contemporâneas em contextos marcados por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, com ênfase nos modelos mentais e comportamentais que distinguem líderes polimatas, generalistas e especialistas. A relevância do tema para as ciências sociais aplicadas decorre da crescente demanda por profissionais capazes de articular conhecimentos multidimensionais, integrar perspectivas diversas e conduzir equipes em cenários de alta turbulência organizacional. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, privilegiando fontes indexadas em bases de dados nacionais e internacionais. O recorte metodológico adota abordagem qualitativa de natureza exploratória, fundamentada na revisão sistemática de literatura especializada em administração, psicologia organizacional e desenvolvimento de liderança. A contribuição esperada reside na proposição de um marco analítico que articule as competências cognitivas, emocionais e comportamentais demandadas por cada perfil de liderança, oferecendo subsídios teóricos para programas de formação executiva e desenvolvimento organizacional. O estudo convida o leitor a uma reflexão aprofundada sobre como a diversidade de modelos mentais pode ser mobilizada estrategicamente para o enfrentamento de crises e a construção de resiliência institucional. Resumo: o cenário organizacional contemporâneo, marcado por disrupções tecnológicas, crises sanitárias, instabilidades econômicas e transformações socioculturais aceleradas, impõe demandas sem precedentes aos processos de formação de liderança. O presente artigo tem como objetivo geral analisar as necessidades e desafios na formação de lideranças para contextos de crise, investigando especificamente os modelos mentais e comportamentais que caracterizam líderes polimatas, generalistas e especialistas. Como objetivos específicos, busca-se identificar as competências cognitivas e emocionais diferenciadas de cada perfil, examinar como os modelos mentais compartilhados influenciam a tomada de decisão em situações de alta pressão e propor diretrizes para o desenvolvimento integrado dessas lideranças. A metodologia adotada consiste em revisão teórica e análise crítica da literatura especializada em liderança, cognição organizacional e desenvolvimento de competências, com ênfase em estudos publicados nas últimas 2 décadas em periódicos indexados. Os principais achados indicam que líderes polimatas, dotados de flexibilidade cognitiva e capacidade de síntese interdisciplinar, apresentam vantagens distintivas na condução de crises complexas, enquanto especialistas oferecem profundidade analítica indispensável em domínios técnicos específicos e generalistas atuam como articuladores sistêmicos entre diferentes áreas de conhecimento. A literatura evidencia que a eficácia da liderança em tempos de crise está diretamente correlacionada à capacidade de desenvolver modelos mentais prescritivos viables, sustentados por inteligência emocional, resiliência e comunicação não violenta. Conclui-se que a formação de lideranças contemporâneas deve transcender a lógica binária entre generalismo e especialização, apostando no desenvolvimento de perfis híbridos que combinem profundidade técnica com amplitude visionária, integrando competências socioemocionais e cognitivas em programas de desenvolvimento contínuo e contextualizados. Palavras-chave: liderança em crises, modelos mentais, líderes polimatas, formação de líderes, competências cognitivas. Introdução. A natureza dinâmica da realidade social e organizacional imprime diferentes configurações não apenas à natureza da liderança, mas também à sua emergência como fenômeno situacional. Como sugerem as evidências recentes, a liderança não é uma condição permanente nem universal, variando consoante o contexto e as circunstâncias em que o indivíduo se encontre inserido, com tendência a emergir, sobretudo, em situações de crise e incerteza.
A interação cognitiva entre líderes e equipes fundamenta-se em modelos mentais construídos através de experiências prévias, considerando vetores individuais, coletivos e contextuais que condicionam a manifestação da liderança em suas múltiplas dimensões. O século XXI testemunha uma aceleração sem precedentes das transformações tecnológicas, econômicas e socioculturais, configurando ambientes organizacionais que demandam respostas ágeis, criativas e fundamentadas em bases sólidas de conhecimento. Nesse contexto, a formação de lideranças eficazes torna-se um imperativo estratégico para a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável das organizações. No entanto, os modelos tradicionais de desenvolvimento de líderes, frequentemente ancorados em competências técnicas especializadas e hierarquias rígidas, mostram-se insuficientes para enfrentar os desafios contemporâneos caracterizados pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, frequentemente designados pelo acrônimo VUCA, do inglês Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, que se refere às condições de instabilidade, imprevisibilidade, intricância e multiplicidade de interpretações que definem os contextos organizacionais atuais. A pandemia da Covid-19, as crises climáticas, as transformações digitais disruptivas e as instabilidades geopolíticas evidenciaram de maneira contundente a necessidade de líderes capazes de operar em múltiplos registros de conhecimento, integrando perspectivas diversas e conduzindo equipes em cenários de alta turbulência. Nesse panorama, emergem com particular relevância três perfis de liderança que, embora distintos em suas configurações cognitivas e comportamentais, apresentam complementaridades estratégicas: os líderes polimatas, os generalistas e os especialistas. Os líderes polimatas, inspirados na figura histórica de Leonardo da Vinci, caracterizam-se pela maestria em múltiplos domínios do saber, pela capacidade de estabelecer conexões inesperadas entre áreas aparentemente díspares e pela abordagem holística dos problemas organizacionais. Os líderes generalistas, por sua vez, detêm amplo espectro de conhecimentos que lhes permite compreender sistemas complexos em sua totalidade, atuando como articuladores entre diferentes especialidades e funções organizacionais. Os líderes especialistas, finalmente, aprofundam-se em domínios específicos do conhecimento, oferecendo profundidade analítica e soluções técnicas refinadas para problemas delimitados. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: quais são as necessidades e desafios específicos na formação de líderes polimatas, generalistas e especialistas para contextos de crise, e como seus respectivos modelos mentais e comportamentais influenciam a eficácia da tomada de decisão e a condução de equipes em situações de alta pressão? A investigação desse problema justifica-se pela lacuna identificada na literatura especializada, que frequentemente aborda os perfis de liderança de forma isolada, sem examinar adequadamente as articulações, complementaridades e tensões entre os modelos mentais que o sustentam, especialmente em condições adversas. O objetivo geral deste artigo consiste em analisar as necessidades e desafios na formação de lideranças para tempos de crise, com foco nos modelos mentais e comportamentais dos líderes polimatas, generalistas e especialistas. Como objetivos específicos, busca-se identificar as competências cognitivas e emocionais que diferenciam cada perfil, examinar como os modelos mentais compartilhados e individuais influenciam a resposta organizacional às crises e propor diretrizes para o desenvolvimento integrado de programas de formação de liderança que contemplem as especificidades de cada arquétipo. A justificativa teórica reside na contribuição que o estudo oferece aos campos da administração, psicologia organizacional e desenvolvimento de liderança, ao articular construtos tradicionais, como os modelos mentais e a teoria da liderança transformacional, com abordagens contemporâneas que enfatizam a flexibilidade cognitiva, a inteligência emocional e a liderança adaptativa. A justificativa prática decorre da urgência que as organizações enfrentam em formar líderes capazes de navegar em ambientes turbulentos, mobilizando não apenas conhecimentos técnicos, mas também competências socioemocionais e visão sistêmica que permitam a construção de resiliência institucional e a promoção de inovação em contextos adversos. Desenvolvimento.
A compreensão dos modelos mentais que sustentam os diferentes perfis de liderança exige um mergulho nas tradições teóricas que fundamentam o estudo da cognição organizacional e do comportamento dos líderes. Desde as contribuições clássicas de Peter Drucker sobre o gestor eficaz até as abordagens contemporâneas da liderança transformacional e adaptativa, a literatura evidencia uma trajetória de complexificação crescente na compreensão do fenômeno da liderança. Drucker, em sua obra seminal publicada em 1967, já apontava que a eficácia no exercício da liderança poderia ser aprendida e desenvolvida, contrariando a crença de que a liderança constituía um dom inato. Para o autor, a eficácia convertia inteligência, imaginação e conhecimento em resultados concretos, estabelecendo os fundamentos para uma compreensão da liderança como competência desenvolvível e não como atributo essencialista. Essa perspectiva foi radicalmente ampliada pelas contribuições de James MacGregor Barnes e Bernard Bayes acerca da liderança transformacional. Barnes, em 1978, introduziu a distinção entre liderança transformacional e transacional, enfatizando que os líderes transformacionais inspiram e mobilizam seus seguidores a transcenderem interesses pessoais em prol de objetivos coletivos maiores. Bayes, por sua vez, expandiu essa teoria ao demonstrar que líderes transformacionais criam visões inspiradoras, articulam propósitos que transcendem as tarefas cotidianas e cultivam ambientes de confiança e respeito mútuo, promovendo a colaboração eficaz e a resolução criativa de problemas. Esses fundamentos teóricos mostram-se particularmente relevantes para a compreensão dos líderes polimatas, cuja capacidade de síntese interdisciplinar e visão holística se alinha às demandas da liderança transformacional contemporânea. A emergência de contextos organizacionais marcados por disrupções constantes impulsionou o desenvolvimento de abordagens que enfatizam a adaptabilidade e a flexibilidade cognitiva como competências centrais da liderança. Ronald Heifetz, ao propor o conceito de liderança adaptativa, destacou que muitos dos desafios contemporâneos não possuem soluções técnicas pré-definidas, exigindo dos líderes a capacidade de diagnosticar contextos complexos, sustentar tensões produtivas e promover o aprendizado coletivo em condições de incerteza. A liderança adaptativa valoriza não apenas a flexibilidade do líder, mas também amplia a participação das equipes na tomada de decisões, reconhecendo que a diversidade de perspectivas constitui recurso estratégico insubstituível para a resolução de problemas adaptativos. Nesse panorama teóricos, os modelos mentais assumem papel central na compreensão de como os líderes processam informações, constroem significados e tomam decisões em situações de crise. Manford e Strand, em 2002, desenvolveram a teoria da formação de visão baseada em modelos mentais, distinguindo entre modelos descritivos, que os líderes utilizam para interpretar mudanças externas e ambientes turbulentos, e modelos prescritivos, que funcionam como templates mentais para o futuro, orientando a ação e a condução das equipes. A pesquisa longitudinal conduzida por Combe e Carrington, publicada em 2015 na revista The Leadership Quarterly, demonstrou que, quando as organizações enfrentam crises, os modelos mentais das equipes de liderança convergem ao longo do tempo, formando consensos cognitivos que sustentam a visão organizacional e a coordenação das ações. Os achados indicaram que a qualidade do serviço e a motivação das equipes tornam-se objetivos prioritários à medida que a crise se intensifica, refletindo processos de aprendizagem baseados em tentativa e erro. A investigação contemporânea sobre liderança em crises, sintetizada em meta-análise publicada na Frontiers in Psychology em 2026, examinou 50 estudos empíricos, resultando em 72 tamanhos de efeito e 26 estilos de liderança distintos, representando 21.815 participantes. Os resultados revelaram que os estilos de liderança apresentam correlação positiva significativa com os resultados da gestão de crises, incluindo as fases da crise, a construção de sentido, a criação de significado e os resultados relacionados ao aprendizado organizacional.
A liderança transformacional emergiu como o estilo mais prevalente e estudado na administração pública em contextos de crise, embora a eficácia da liderança varie conforme os subcampos administrativos, os continentes, os tipos de crises e os níveis hierárquicos, reforçando a necessidade de estratégias de desenvolvimento de liderança contextualizadas e específicas. A distinção entre líderes polimatas, generalistas e especialistas ganha contornos mais nítidos quando analisada à luz das competências cognitivas e dos modelos mentais que caracterizam cada perfil. Os líderes polimatas, conforme evidenciam as investigações recentes em desenvolvimento de liderança estratégica, cultivam o que se denomina polimatia estratégica, ou seja, a capacidade de integrar conhecimentos de complexidade, estudos de futuro e pensamento interdisciplinar para antecipar tendências e formular estratégias impactantes. Esses líderes desenvolvem uma mentalidade caracterizada pela curiosidade insaciável, pela abertura cognitiva e pelo compromisso com a aprendizagem ao longo da vida, o que lhes permite navegar em incertezas com notável facilidade, sintetizando insights de domínios diversos e oferecendo soluções criativas para problemas intrincados. A flexibilidade cognitiva, definida como a capacidade de adaptar e deslocar perspectivas em resposta a situações mutáveis, constitui competência distintiva dos líderes polimatas e generalistas. Pesquisas conduzidas durante a pandemia da Covid-19 demonstraram que líderes com maior flexibilidade cognitiva foram mais eficazes na navegação da incerteza e das mudanças organizacionais rápidas, sendo capazes de processar novas informações rapidamente, considerar pontos de vista alternativos e fazer escolhas informadas mesmo diante de dados incompletos. Essa competência permite que o líder transite suavemente entre diferentes registros de análise, evitando a paralisia que frequentemente acomete profissionais acostumados a operar dentro de moldes mentais rígidos e especializados. Os líderes generalistas, por sua vez, configuram-se como profissionais que combinam amplo conhecimento horizontal com alguma profundidade em áreas específicas, frequentemente descritos como profissionais em formato de T, do inglês T-shaped professionals, cuja barra vertical representa a expertise profunda em um domínio e a barra horizontal representa a capacidade de colaborar e integrar conhecimentos de múltiplas disciplinas. Em contextos de crise, os generalistas atuam como articuladores sistêmicos, capazes de compreender a organização como um todo integrado em vez de focar exclusivamente em partes individuais, identificando padrões emergentes, tendências e interconexões que especialistas isolados podem negligenciar. Sua capacidade de traduzir linguagens técnicas entre diferentes especialidades e de mediar conflitos decorrentes de perspectivas fragmentadas torna-os indispensáveis na coordenação de respostas organizacionais integradas. Os líderes especialistas, embora detentores de profundidade analítica inquestionável em seus domínios de atuação, enfrentam desafios particulares em contextos de crise que exigem respostas rápidas e integradas. A literatura especializada em diversidade cognitiva e desempenho de equipes, sintetizada em meta-análise recente, indicou que a diversidade em graus acadêmicos, funções e nacionalidades apresenta correlação positiva com o desempenho de equipes, especialmente em tarefas de alta complexidade e em contextos de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, a mesma pesquisa evidenciou que a diversidade demográfica, por si só, não garante resultados superiores, sugerindo que o valor da especialização reside na capacidade de integração com outras formas de conhecimento e não no isolamento disciplinar. A formação de líderes para tempos de crise demanda, portanto, a superação da dicotomia simplista entre generalismo e especialização, apostando no desenvolvimento de perfis híbridos que combinem profundidade técnica com amplitude visionária. Essa integração exige programas de desenvolvimento que promovam não apenas a aquisição de conhecimentos técnicos, mas também o fortalecimento das competências socioemocionais que sustentam a eficácia da liderança em condições adversas. A inteligência emocional, compreendida como a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, figura entre as competências mais valorizadas em contextos de liderança contemporânea.
Vieira, em 2024, demonstrou que a inteligência emocional contribui significativamente para uma liderança estratégica, uma vez que a compreensão das próprias emoções constitui elemento essencial para o estabelecimento de relações interpessoais saudáveis e para o exercício da liderança em cenários instáveis. Pacheco, Peixoto e Muniz, em 2023, evidenciaram que a inteligência emocional está diretamente associada ao desempenho eficaz da liderança, especialmente em modelos contemporâneos como a liderança transformacional, na qual os líderes adotam práticas baseadas no diálogo, na escuta qualificada e no incentivo ao desenvolvimento humano. Em contextos de crise, como o período marcado pela pandemia da Covid-19, UST, em 2021, constatou que líderes com maior preparo emocional foram mais eficazes na manutenção da coesão, da motivação e da produtividade das equipes, utilizando estratégias como empatia, escuta ativa, controle da ansiedade e clareza na comunicação como ferramentas fundamentais de sustentação organizacional. A autorregulação emocional, por sua vez, constitui competência central que permite aos líderes manterem a serenidade diante de situações de pressão extrema, administrando emoções como raiva, frustração e ansiedade sem prejuízo à comunicação com a equipe. Coelho, em 2025, destacou que em contextos marcados por mudanças constantes e elevados níveis de estresse, a autorregulação emocional torna-se ainda mais relevante, uma vez que líderes incapazes de controlar impulsos emocionais tendem a disseminar tensão no grupo, resultando em queda de desempenho, aumento da rotatividade e intensificação de conflitos interpessoais. A prática de técnicas como mindfulness, respiração consciente e feedbacks regulares emerge como recurso eficaz para o fortalecimento dessa competência, contribuindo para a construção de ambientes mais estáveis e previsíveis. A comunicação não violenta, do inglês Non-Violent Communication, desenvolvida por Marshall Rosenberg e aplicada aos contextos organizacionais por pesquisadores contemporâneos, representa outra ferramenta estratégica para a liderança em tempos de crise. Hashimoto et al., em 2022, apontaram que líderes que utilizam a comunicação não violenta tendem a desenvolver maior empatia e capacidade de mediação, estabelecendo relações de confiança e criando ambientes nos quais os profissionais se sentem valorizados e seguros para expressar opiniões e dificuldades. Forte, Campos e Formaggio, em 2023, reforçaram que a prática da comunicação não violenta promove maior coerência entre o discurso e as ações dos líderes, fortalecendo a confiança organizacional e reduzindo tensões em contextos adversos, especialmente em equipes diversas e multiculturais. A resiliência, compreendida como a capacidade de superar adversidades e emergir fortalecido das crises, constitui atributo indispensável para todos os perfis de liderança, mas adquire contornos específicos conforme o modelo mental predominante. Os líderes polimatas desenvolvem resiliência baseada na diversidade de experiências e na capacidade de reframing cognitivo, ou seja, de ressignificar eventos adversos como oportunidades de aprendizado e crescimento. Os generalistas constroem resiliência sistêmica, fundamentada na compreensão de que crises são fenômenos transientes que afetam partes específicas do sistema organizacional, podendo ser contidas e gerenciadas através de intervenções coordenadas. Os especialistas, por sua vez, desenvolvem resiliência técnica, baseada na confiança em suas competências profundas e na certeza de que sua expertise será demandada mesmo em cenários de turbulência. Os desafios na formação desses líderes são múltiplos e interconectados. Em primeiro lugar, os sistemas educacionais tradicionais, tanto na esfera acadêmica quanto na formação corporativa, tendem a privilegiar a especialização disciplinar em detrimento do desenvolvimento de habilidades interdisciplinares e sistêmicas. Essa estrutura formativa produz profissionais com excelência técnica, mas frequentemente incapazes de articular conhecimentos de diferentes áreas ou de compreender as implicações sistêmicas de suas decisões. Em segundo lugar, a cultura organizacional predominante em muitas instituições ainda valoriza a hierarquia rígida, a comunicação unidirecional e a tomada de decisão centralizada, criando barreiras significativas para o desenvolvimento de lideranças participativas, adaptativas e emocionalmente inteligentes.
Em terceiro lugar, a pressão por resultados imediatos e a lógica do curto prazo, características dos ambientes corporativos contemporâneos, dificultam os investimentos em programas de desenvolvimento de liderança que exigem tempo, consistência e compromisso de longo prazo. A formação de líderes polimatas, em particular, demanda exposição prolongada a múltiplos domínios do conhecimento, experiências diversificadas e práticas reflexivas que não podem ser comprimidas em workshops ou treinamentos pontuais. Da mesma forma, o desenvolvimento da inteligência emocional e da autorregulação exige prática contínua, feedback sistemático e ambientes psicologicamente seguros que permitam o experimentar e o errar como parte do processo de aprendizado. Em quarto lugar, a transformação digital e a hiperconectividade introduzem desafios adicionais na formação de lideranças, exigindo competências para a condução de equipes virtuais, a gestão de informações em volumes massivos e a tomada de decisão baseada em dados sem perder a dimensão humana do trabalho. Hendricks e Stoffers, em 2022, argumentaram que a transformação digital exige uma liderança humanizada que integre competências interpessoais com as potencialidades da inteligência artificial, permitindo que os líderes foquem no desenvolvimento humano dos colaboradores enquanto processos automatizados gerenciam o desempenho quantificável. Para superar esses desafios, a literatura especializada aponta para a necessidade de programas de formação de liderança que integrem abordagens multifacetadas, combinando treinamentos formais, coaching, mentoring e experiências de aprendizagem experiencial. O coaching, como método de desenvolvimento pessoal e profissional focado em ajudar os indivíduos a atingirem seus objetivos através de sessões individuais ou em grupo com um coach experiente, mostra-se particularmente eficaz para o desenvolvimento de competências específicas como tomada de decisão, gerenciamento de conflitos e autoconhecimento. O mentoring, por sua vez, permite a transmissão de conhecimentos tácitos e experienciais entre gerações de líderes, preservando a memória organizacional e acelerando o desenvolvimento de competências situacionais. A aprendizagem experiencial, fundamentada em simulações de crises, estudos de caso multissetoriais e job rotation acelerado em múltiplas funções, emerge como estratégia formativa de alta eficácia para o desenvolvimento de líderes em contextos VUCA. Essas metodologias comprimem anos de experiência em dias de imersão intensiva, colocando os líderes em situações nas quais não conhecem as respostas pré-definidas e precisam aprender rapidamente para ter sucesso. A exposição a diferentes indústrias, modelos de negócio e culturas organizacionais amplia a capacidade do líder de transferir aprendizados entre contextos, desenvolvendo o que se denomina pensamento analógico, ou seja, a capacidade de identificar padrões e soluções em um domínio e aplicá-los a problemas aparentemente distintos em outro. A construção de modelos mentais compartilhados entre líderes e equipes constitui outra dimensão crítica da formação para tempos de crise. Toader e Martin, em 2023, destacaram que a interação cognitiva entre líderes e equipes fundamenta-se em modelos mentais construídos através de experiências prévias, considerando vetores individuais, coletivos e contextuais. Chatzipanagiotou e Katsarou, no mesmo ano, reforçaram que a liderança emerge como fenômeno situacional, variável conforme o contexto e as circunstâncias, com tendência a manifestar-se sobretudo em situações de crise e incerteza. Esses achados sugerem que programas de formação de liderança devem incluir componentes de desenvolvimento de equipes, promovendo a construção de modelos mentais compartilhados que sustentem a coordenação das ações e a convergência de esforços em momentos de adversidade. A visão sistêmica, compreendida como a capacidade de compreender e gerenciar a organização como um sistema complexo no qual todas as partes estão interconectadas e interdependentes, emerge como competência transversal indispensável para os três perfis de liderança. Líderes polimatas desenvolvem visão sistêmica naturalmente através de suas múltiplas áreas de expertise, enquanto generalistas a cultivam como ferramenta central de seu trabalho de articulação. Os especialistas, por sua vez, precisam desenvolver conscientemente essa competência para evitar que sua profundidade analítica em um domínio específico os cegue para as implicações mais amplas de suas decisões e recomendações.
A integridade, tanto interna quanto externa, configura-se como fundamento ético da liderança em tempos de crise. A integridade externa, relacionada à confiança que os outros depositam no líder, está ligada ao caráter e à coerência entre discurso e prática. A integridade interna, por sua vez, refere-se à receptividade regular a feedbacks e à análise crítica das diferenças entre o comportamento efetivo e os princípios declarados. Em ambientes de incerteza, as pessoas buscam referências de confiança em líderes que atuam com consistência, transparência e respeito à dignidade humana, independentemente do perfil cognitivo predominante. A gestão do tempo e a priorização estratégica, competências clássicas já destacadas por Drucker, adquirem novos contornos em contextos de crise. A volatilidade e a velocidade das mudanças exigem que os líderes desenvolvam capacidade de distinguir rapidamente entre problemas técnicos, que possuem soluções conhecidas, e desafios adaptativos, que demandam experimentação, aprendizado e ajustes contínuos. Essa distinção, central à teoria da liderança adaptativa de Heifetz, permite que o líder aloque recursos de atenção e energia de maneira mais eficaz, evitando a tentação de aplicar soluções técnicas rápidas a problemas que exigem mudanças profundas em valores, atitudes e comportamentos organizacionais. A criatividade e a inovação, frequentemente associadas aos líderes polimatas, mostram-se igualmente necessárias aos generalistas e especialistas em contextos de crise. A criatividade, entendida como a capacidade de gerar ideias originais e valiosas, e a inovação, como a implementação bem-sucedida dessas ideias em produtos, processos ou modelos de negócio, dependem de ambientes psicologicamente seguros nos quais os colaboradores se sintam à vontade para expressar opiniões divergentes, apresentar sugestões e reconhecer falhas sem receio de punições. A pesquisa sobre diversidade cognitiva e desempenho de equipes evidenciou que equipes de pesquisa e desenvolvimento, bem como aquelas que buscam resultados explicitamente relacionados à criatividade e inovação, apresentam correlação mais forte entre diversidade e desempenho, especialmente no que concerne à diversidade cognitiva e relacionada ao trabalho. A tomada de decisão em condições de incerteza constitui competência crítica que distingue líderes eficazes em tempos de crise. Manford et al., em 2007, demonstraram que líderes em situações de crise precisam desenvolver modelos mentais prescritivos viables para o futuro, baseados em crenças causais que orientem a compreensão e a resposta à crise. Esse processo é inerentemente complexo, pois os líderes precisam pensar e resolver problemas em contextos de situações novas e ambíguas, envolvendo pressão temporal e estresse, enquanto interagem com outros membros das equipes de gestão. A capacidade de sustentar conversas difíceis sem resolver prematuramente, de tolerar a ambiguidade e de transformar resistências em engajamento produtivo emerge como diferencial competitivo em cenários turbulentos. O desenvolvimento de lideranças para tempos de crise exige, portanto, uma mudança de paradigma nos modelos de formação, transitando de abordagens baseadas exclusivamente em conteúdos técnicos para metodologias que integrem desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental. Essa transição implica reconhecer que a eficácia da liderança não depende apenas do perfil individual do líder, mas do alinhamento entre competências pessoais, práticas de gestão e valores institucionais. Organizações que investem apenas no treinamento individual, sem promover mudanças culturais mais amplas, tendem a obter resultados parciais e pouco sustentáveis, uma vez que o contexto organizacional pode reforçar ou anular as competências desenvolvidas em programas de formação. A sustentabilidade dos programas de desenvolvimento de liderança depende, assim, da criação de ecossistemas organizacionais que valorizem o aprendizado contínuo, a experimentação controlada e a reflexão sistemática. Líderes polimatas, generalistas e especialistas precisam de ambientes que reconheçam e recompensem não apenas os resultados imediatos, mas também os processos de aprendizado, a colaboração interdisciplinar e a contribuição para a resiliência coletiva.
A implementação de sistemas de feedback contínuo, avaliações regulares de desempenho e canais formais de comunicação que promovam a transparência e o respeito mútuo configura-se como condição necessária, embora não suficiente, para o florescimento dessas lideranças. A perspectiva de futuro aponta para a crescente demanda por líderes que combinem múltiplas formas de inteligência, integrando o raciocínio analítico, a criatividade, a inteligência emocional e a sabedoria prática. O conceito de profissional em formato de P, do inglês P-shaped, que possui profundidade em duas áreas distintas, ou de profissional em formato de M, do inglês M-shaped, com múltiplas especializações, ilustra a tendência de complexificação dos perfis de liderança. No entanto, mais importante do que a configuração específica do perfil é a capacidade do líder de aprender, desaprender e reaprender continuamente, adaptando seus modelos mentais às demandas mutáveis do ambiente organizacional. A formação de líderes para tempos de crise é, em última instância, um projeto de desenvolvimento humano que transcende as fronteiras organizacionais, implicando responsabilidades compartilhadas entre instituições de ensino, organizações empresariais, setor público e sociedade civil. A educação para a liderança no século XX deve preparar indivíduos não apenas para gerenciar organizações, mas para contribuir com soluções aos grandes desafios globais, desde as desigualdades sociais até as mudanças climáticas, exigindo uma visão de liderança que seja simultaneamente local e global, técnica e humanista, especializada e integradora. Nesse sentido, os líderes polimatas, generalistas e especialistas, em sua diversidade e complementaridade, representam recursos estratégicos insubstituíveis para a construção de organizações e sociedades mais resilientes, justas e sustentáveis. Conclusão. O presente estudo permitiu analisar as necessidades e desafios na formação de lideranças para contextos de crise, investigando os modelos mentais e comportamentais que caracterizam os líderes polimatas, generalistas e especialistas. Os achados evidenciam que cada perfil de liderança oferece contribuições distintivas e complementares para o enfrentamento de cenários turbulentos, sendo a eficácia organizacional maximizada quando esses perfis coexistem e interagem de maneira sinérgica. Os líderes polimatas destacam-se pela flexibilidade cognitiva, pela capacidade de síntese interdisciplinar e pela visão holística, competências que lhes permitem navegar em incertezas complexas e gerar soluções inovadoras através da conexão de insights aparentemente díspares. Os líderes generalistas atuam como articuladores sistêmicos, traduzindo linguagens entre especialidades, identificando padrões emergentes e coordenando respostas integradas que consideram a organização em sua totalidade. Os líderes especialistas oferecem profundidade analítica e soluções técnicas refinadas em domínios específicos, constituindo pilares de excelência operacional e inovação incremental. A análise crítica dos resultados revela que a eficácia da liderança em tempos de crise não depende exclusivamente do domínio técnico ou da amplitude de conhecimentos, mas da capacidade de desenvolver modelos mentais prescritivos viables, sustentados por inteligência emocional, autorregulação, comunicação não violenta e resiliência. A literatura especializada converge na compreensão de que a liderança emocionalmente inteligente promove ambientes mais colaborativos, éticos e sustentáveis, reduzindo conflitos, desgaste emocional e rotatividade de profissionais, especialmente em cenários de alta complexidade. As implicações práticas do estudo apontam para a necessidade de reformulação dos programas de formação de liderança, que devem transcender a lógica binária entre generalismo e especialização para apostar no desenvolvimento de perfis híbridos. Recomenda-se a implementação de metodologias de aprendizagem experiencial, coaching, mentoring e job rotation que promovam a integração de competências técnicas, interpessoais e estratégicas. A criação de ambientes psicologicamente seguros, a promoção da diversidade cognitiva e o investimento em programas de bem-estar emocional para lideranças configuram-se como estratégias organizacionais indispensáveis. As implicações teóricas sugerem que pesquisas futuras aprofundem a relação entre modelos mentais e liderança por meio de estudos empíricos longitudinais, especialmente em organizações de médio e grande porte.
Investigações comparativas entre diferentes setores, abordagens quantitativas ou métodos mistos podem ampliar a compreensão sobre os impactos dos diferentes perfis de liderança no desempenho organizacional, no clima de trabalho e na retenção de talentos em contextos de crise. A exploração do fenômeno da polimatia estratégica em liderança, ainda incipiente na literatura organizacional, configura-se como campo promissor para investigações acadêmicas que busquem compreender como a integração de conhecimentos multidimensionais pode ser cultivada e mobilizada para o enfrentamento dos desafios contemporâneos. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1 Base, B. M. Leadership and Performance Beyond Expectation. New York, Free Press, 1985. 2 Barnes, J. M. Leadership, New York, Harper e Row, 1978. 3 Capella, N. N. C. Liderança e Inteligência Emocional. 2022. Disponível em acesso em 15 de agosto 2026. 4 Chatzipanagiotou, K. Katsarou, A. Leadership Emergency in Crisis Situations. Journal of Organizational Behavior, V. 44, número 3, p. 412 a 428, 2023. 5 Combe, I. A. Carrington, D. J. Leaders, Sense-Making Under Crisis, Emerging Cognitive Consensus Over Team Within Management Teams. The Leadership Quarterly, V. 26, número 4, p. 611 a 625, 2015. 6 Coelho, D. A. Autorregulação Emocional e Liderança Organizacional em Contextos de Mudança. Revista Brasileira de Gestão Organizacional, V. 23, número 2, p. 88 a 102, 2025. 7 Drucker, P. F. O Gestor Eficaz. Tradução de Maria José Cilar Monteiro. São Paulo, Editora Harper e Row do Brasil, 1967. 8 Ferrari, M. A. Ghedini, E. O Futuro das Organizações e os Modelos de Liderança Contemporâneos. Revista de Administração Contemporânea, V. 25, número 4, p. 210 a 225, 2021. 9 Forte, L. Campos, M. I. Formaggio, A. R. Comunicação não violenta e liderança emocionalmente inteligente em equipes diversas. Psicologia, Organizações e Trabalho, V. 23, número 3, p. 312 a 324, 2023. 10 Hashimoto, T. et al. Comunicação não violenta e empatia no contexto organizacional. Revista de Psicologia do Trabalho e das Organizações, V. 18, número 2, p. 145 a 158, 2022. 11 Heifetz, R. A. Leadership Without Easy Answers. Cambridge, Harvard University Press, 1994. 12 Hendricks, M. Stoffers, J. Digital Transformation and Humanized Leadership. Journal of Business Research, V. 145, p. 112 a 124, 2022. 13 Manford, M. D. et al. Leader Cognition in Real World Settings, How do Leaders Think About Crisis? The Leadership Quarterly, V. 18, número 6, p. 515 a 543, 2007. 14 Manford, M. D. Strand, J. M. Vision and Mental Models, The Case of Charismatic and Ideological Leadership. In A. Volio, B. Yamamarino, F. ed. Transformational and Charismatic Leadership, The Road Ahead. Oxford, Elsevier, 2002. p. 109 a 142. 15 Pacheco, J. M. Peixoto, M. A. Muniz, R. M. Inteligência Emocional e Liderança Transformacional, uma análise integrativa.
Revista Psicologia Organizações e Trabalho, v. 23, número 1, p. 78 a 91, 2023. 16 Silva, R. S. Silva, M. A. Santos, L. F. Desgaste emocional e conflitos interpessoais em ambientes de alta pressão organizacional. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 49, número 1, p. 15 a 28, 2024. 17 Souza, A. C. Wood Jr., T. Características individuais e emergência da liderança em equipes de alto desempenho. Revista de Administração de Empresas, v. 62, número 3, p. 198 a 212, 2022. 18 Toader, D. C. Martim, A. Mapeando o conceito de liderança, revisão sistemática de literatura. Revista de Administração Mackenzie, v. 24, número 5, p. 1 a 28, 2023. 19 Vieira, S. R. L. Como a inteligência emocional contribui para uma liderança estratégica, inteligência emocional como estratégia organizacional. Revista Tópicos, v. 2, número 6, p. 1 a 17, 2024. 20 Vaik, K. E. Sense-Making in Organizations. Thousand Oaks, Sage Publications, 1995. 21 Just, M. A. Liderança e Inteligência Emocional durante uma Crise. Revista de Relações Internacionais, Estratégia Y Seguridad, v. 16, número 2, p. 47 a 60, 2021. 22 Zhang, L. et al. Leadership in Public Administration Amid Crisis, a Meta-Analysis of Leadership Styles and Crisis Management Related Outcomes. Frontiers in Psychology, v. 17, art. 1.803.778, 2026. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.